Сыне Божий, помилуй мя грешного, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. As Moradas do Castelo Interior, por Santa Teresa d'Ávila. Tradução de Antônio Fernando Borges. 7ª impressão. Realizações Editora. Canal Leconde. 7ª Moradas. Últimas Moradas. Capítulo 4. Capítulo último. Não deveis entender, irmãos, que estes efeitos de que falei são sempre estáveis nestas almas. E por isso, até onde me lembro, quero dizer, o mais frequente, é que algumas vezes Nosso Senhor as deixa entregues à sua natureza. E então parece que todas as coisas peçonhentas dos arredores e das moradas deste castelo se unem contra elas, para se vingarem pelo tempo em que não as tinham nas mãos. A verdade é que dura pouco, um dia no máximo, ou um pouco mais. E neste grande alvoroço, que em geral procede de alguma ocasião que surge, vê-se o quanto a alma lucra na boa companhia em que está, porque o Senhor lhes concede uma grande integridade para não desviarem em nada de seu serviço e das boas determinações. E ainda parece que as faz crescerem, e nem por um primeiro movimento mínimo que seja, elas se desviam desta determinação. Como estou dizendo, isto ocorre poucas vezes, pois, por um lado, Nosso Senhor quer apenas que elas não percam a lembrança de sua condição, para que sejam sempre humildes. E por outro, que compreendam melhor o quanto devem à sua majestade e a grandeza da graça que estão recebendo, e assim o louvem. Tampouco vos passe pelo pensamento que, por terem tão grandes desejos e a determinação de não cometerem uma falha por coisa alguma desta terra, estas almas deixam de cometer muitas falhas e pecados. Não como advertência que a estas almas o Senhor deve dar uma ajuda especial para isto. Estou referindo-me a pecados veniais, porque dos pecados mortais elas estão livres tanto quanto se possa entender, ainda que não plenamente seguras, pois talvez cometam alguns que não percebam, o que para elas não será um tormento pequeno. Também há o suplício de ver as almas que estão se perdendo e, embora de alguma forma tenham a esperança de não estarem entre elas, quando se lembram de algumas pessoas citadas na Sagrada Escritura que pareciam ser favorecidas pelo Senhor, como um Salomão, que tanto privou de sua majestade, não conseguem deixar de temer, como venho dizendo. E aquela entre vós que se sentir mais segura de si, ande mais temerosa, porque bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, como diz Davi. Sua Majestade nos ampare sempre. Suplicar-lhe para que não o ofendamos é a maior segurança que podemos ter.
para sempre seja louvado. Amém. Será bom, irmãs, que eu vos diga qual a finalidade pela qual o Senhor concede tantas graças neste mundo. Embora já tenhais compreendido pelos efeitos que elas produzem, caso tenhais prestado atenção, eu quero repetir para vós aqui, para que nenhuma de vós pense que é apenas para regalar estas almas, o que seria um grande erro, pois que Sua Majestade não nos pode fazer maior regalo do que nos dar uma vida que imite a que seu filho tão amado viveu. Por isso, tenho por certo que estas graças têm por finalidade fortalecer nossas fraquezas, como já disse uma vez, para que possamos imitá-lo no muito padecer. Temos visto sempre que os que andaram mais próximos de Cristo, nosso Senhor, foram os que enfrentaram maiores sofrimentos. Vejamos o que passaram sua mãe gloriosa e os apóstolos. Como pensais que São Paulo conseguisse suportar sofrimentos tão imensos? Por ele, podemos avaliar os efeitos que produzem as verdadeiras visões e a contemplação quando vem de nosso Senhor, e não da imaginação ou de um ardil do demônio. Porventura ele se escondeu com elas para desfrutar sozinho daquelas dádivas e não tratar de outra coisa? Como já vistes, ele não teve um só dia de descanso, até onde podemos saber. E também não devia ter à noite, pois era quando ganhava o que iria comer. Gosto muito daquele episódio com São Pedro, quando estava fugindo do cárcere e Nosso Senhor lhe apareceu, dizendo-lhe que iria para Roma para ser crucificado outra vez. Nenhuma de nós reza o ofício da festa onde se encontra isto, sem que eu sinta um consolo particular. Como ficou São Pedro com esta graça do Senhor? Ou o que ele fez? Foi logo ao encontro da morte. E não é pouca misericórdia do Senhor encontrar quem nos mate. Oh, minhas irmãs, como se deve esquecer de seu descanso, e quão pouco se deve importar com honrarias, e alheia a qualquer desejo de ser tida em boa conta, a alma onde o Senhor está presente de uma forma tão particular. Pois se ela está muito com Ele, como deve ser, pouco deverá lembrar-se de si mesma. Toda sua lembrança deve estar em como mais contentá-lo, ou em que, ou por que meios demonstrar o amor que sente por ele. Para isto existe a oração, filhas minhas. Para isto serve este matrimônio espiritual, para que nasçam sempre obras e mais obras. Esta é a verdadeira prova de ser uma graça e mercê concedida por Deus, como já vos tinha dito. Porque de pouco me adianta estar profundamente recolhida a sós, fazendo atos de virtude com nosso Senhor, propondo e prometendo fazer maravilhas por seu serviço, se quando saio dali e a ocasião se apresenta, faço tudo ao contrário. Digo mal em afirmar que pouco adianta, porque todo o tempo que se passa com Deus é sempre de muito proveito, e estas determinações, embora sejamos fracos em não as cumprir depois, algumas vezes Sua Majestade nos dará condições para fazer isto. E talvez, ainda que nos pese, Ele faz isto muitas vezes, como quando vê uma alma acovardada
ele concede um enorme sofrimento, bem contra a sua vontade, e a faz sair vencedora. E depois, tendo compreendido que se saiu bem, a alma perde o medo para se entregar mais a ele. Eu quis dizer, o proveito é pequeno em comparação com quanto se sai ganhando quando as obras estão de acordo com os atos e as palavras. E aquela que não conseguir fazer tudo junto, de uma vez, que o faça pouco a pouco. Que vá dominando sua vontade, se quiser tirar proveito da oração, pois dentro destes nossos recantos não faltarão inúmeras oportunidades para que o possais fazer. Vede que isto é muito mais importante do que eu vos consigo dizer. Colocai vossos olhos no crucificado e tudo nos parecerá tão pouco. Se Sua Majestade nos demonstrou amor com tão espantosos atos e sofrimentos, como vos quereis contentar apenas com palavras? Acaso sabeis o que é ser verdadeiramente espiritual? É tornar-se escravo de Deus, marcadas com seu ferro em brasa, que é a cruz. Porque já lhe entregamos nossa liberdade para sermos vendidas como escravas em todo o mundo, como ele foi, não nos trazendo nenhum agravo nem graça que seja pequena. E se acaso vos determinardes a isto, não esperem tirar grandes proveitos, porque o alicerce deste edifício, como já falei, é a humildade. E esta não é realmente muito verdadeira. O Senhor não há de querer erguê-lo muito alto, e por vosso próprio bem, para que não tenha tudo abaixo. Portanto, irmãs, para poder cavar bons alicerces, cada uma de vós procure ser a menor de todas e sua escrava, observando de que maneira ou por que caminhos podereis servir ou agradar às demais. Pois tudo o que fizerdes neste sentido será de maior proveito para vós do que para as outras, colocando pedras tão firmes que vosso castelo não cairá. Volto a dizer que, para isto, é necessário não limitar seus alicerces apenas em rezar e contemplar, pois, se não procurardes as virtudes e não vos exercitardes nelas, sempre permanecereis anãs. E queira Deus que nosso mal seja apenas não crescer, pois já deveis saber que aquele que não cresce, descresce, porque considero impossível que o amor se contente em permanecer estagnado. Poderá parecer-vos que me dirijo às novatas, e que depois já podereis descansar. Já vos disse, o sossego interior de que estas almas desfrutam é em troca de terem muito menos sossego exterior, e elas nem o querem ter. Para que pensais que servem aquelas inspirações de que vos falei? Ou melhor dizendo, aquelas aspirações e aqueles recados que a alma envia do seu centro íntimo ao pessoal da parte superior do castelo e às moradas que estão fora de onde ela está? Acaso é para que se deitem e durmam? Não, não, não. Porque é maior a guerra que ela faz dali às faculdades e sentidos e a tudo que é corporal, para que não fiquem ociosos. Uma guerra maior do que a que havia quando andava sofrendo com eles, porque naqueles tempos o enorme ganho que se obtém com os sofrimentos
que talvez tenham sido os meios que Deus utilizou para trazê-la a tão elevado estado, e a companhia que tem agora lhe dá forças maiores do que nunca. Porque se aqui na terra, como diz Davi, com os santos seremos santos, não há dúvida de que, feitos uma coisa só com o forte, pela união tão soberana de espírito com espírito, a alma acaba participando dessa fortaleza. E assim entenderemos como os santos foram fortes para padecer e morrer. É muito certo que, com a força que ela adquire assim, a alma socorre a todos os que estão no castelo e também ao próprio corpo, que muitas vezes parece já não sentir. Fortalecida com a força de estar bebendo do vinho desta adega para onde seu esposo a trouxe e já não a deixa sair, a alma fortalece o corpo enfraquecido, assim como aqui na terra o alimento que se põe no estômago dá forças à cabeça e todo ele. E assim o corpo tem grande desventura enquanto vive, porque, por mais que faça, é muito maior a força interior com que a alma lhe faz guerra, e tudo lhe parece ninharia. Daí devem ter saído as grandes penitências que muitos santos fizeram, em especial a gloriosa Madalena, criada sempre em tamanho conforto, ou aquela fome que nosso pai Elias teve da honra de seu Deus, ou a que tiveram São Domingos e São Francisco de reunir almas, para que Deus fosse louvado. E eu vos garanto que não devem ter sofrido pouco, esquecidos de si mesmos. Isto é o que eu desejo, minhas irmãs, que procuremos atingir. E não para nosso deleite, mas para ter forças para servir, desejemos e procuremos na oração. Não queiramos ir pelo caminho não trilhado, que talvez nos perderemos. E seria muita novidade pretender alcançar estas graças de Deus por outro caminho que não o que Ele e todos os seus santos seguiram. Que isso nem nos passe pelo pensamento. Crede-me que Marta e Maria hão de andar juntas para hospedar o Senhor e tê-lo sempre com elas, e não para o receber mal, deixando-o sem ter o que comer. Como Maria lhe daria a refeição, sempre sentada a seus pés, se sua irmã não a ajudasse? O alimento para ele é que, de todas as maneiras que pudermos, reunamos almas para que sejam salvas e sempre o louvem. Havereis de me dizer duas coisas. A primeira é que ele disse que Maria havia escolhido a melhor parte e que havia feito o serviço de Marta, agradando ao Senhor ao lavar seus pés e os enxugar com os cabelos. E pensais que seria uma mortificação pequena para uma mulher como ela ir pelas ruas, talvez sozinha, porque seu fervor não fazia com que reparasse nisso, e entrasse onde nunca havia entrado, e depois sofrer a maledicência do fariseu, assim como muitas outras que devia sofrer? Porque o fato de uma mulher como ela mudar de repente deve ter dado ao povo muito o que falar. E ainda mais sendo pessoas ruins, como sabemos, pois basta ver que tinha amizade com o Senhor, que todos eles tinham desprezado, para trazerem à lembrança sua vida anterior e dizerem que agora queria fazer-se de santa. Pois está claro que logo ela mudaria as vestes e todo o resto.
Se agora se dizem coisas assim a pessoas que nem são tão conhecidas, como deveria ser naquela época? Eu vos digo, irmãs, que Maria ficou com a melhor parte à custa de muitos sofrimentos e muita mortificação, ainda que fosse apenas por ver seu mestre sendo tão odiado, o que já lhe era um sofrimento insuportável, e os muitos sofrimentos que passou na morte do Senhor. Tenho para mim que ela só não recebeu martírio porque já o havia sofrido ao ver o Senhor morrer. E também os anos que viveu sentindo a sua ausência devem ter sido de terrível tormento. E assim veremos que não estava sempre na felicidade da contemplação aos pés do Senhor. A segunda coisa é que não podeis nem tendes como ganhar almas para Deus, o que faríeis de boa vontade, mas que, não lhes cabendo ensinar nem pregar, como faziam os apóstolos, não sabeis como. Já respondi a isto por escrito algumas vezes, e talvez mesmo neste castelo. Não sei. Mas, como creio que seja uma dúvida que vos passa pelo pensamento, não deixarei de responder aqui. Já vos falei, em outra ocasião, que algumas vezes o demônio nos incute desejos grandiosos para que deixemos de lado as oportunidades que temos a nosso alcance para servir a nosso Senhor em coisas possíveis e fiquemos contentes por termos desejado coisas impossíveis. Sem menosprezar o fato de que na oração já estareis ajudando muito, não queirais ajudar a todo o mundo, e sim a aqueles que se encontram em vossa companhia. E assim a obra será maior, porque estareis mais obrigadas a elas. Julgais que é de pouco lucro que vossa humildade seja tão grande, assim como a mortificação, o serviço prestado a todas e uma grande caridade para com elas, além de um amor pelo Senhor? Com este fogo acendeis a todas, e com as outras virtudes estáis sempre despertando-as. Não é de pouco, mas de enorme proveito, e um serviço que muito agrada ao Senhor. E vendo que realizais tais obras, Sua Majestade entenderá que faríeis muito mais, e assim vos premiará como se tivesseis ganho muitas almas. Direis que isto não é converter almas, porque todas no caso já são boas. E o que tendes com isso? Quanto melhores forem, mais agradáveis ao Senhor serão seus louvores, e mais suas orações serão proveitosas para os próximos. Enfim, minhas irmãs, concluo lembrando que não devemos erguer torres sem fundamentos, pois que o Senhor não olha tanto para a grandiosidade das obras, quanto para o amor com que são feitas. E se fizermos o que estiver a nosso alcance, Sua Majestade fará com que possamos fazer cada dia mais, e que não nos cansemos logo, mas no pouco que dura esta vida, e talvez seja menos do que cada um imagina, ofereçamos ao Senhor, interior e exteriormente, o sacrifício que pudermos. Sua Majestade o juntará com o sacrifício que Ele mesmo fez ao Pai na cruz por todos nós, para que tenha o valor que vossa vontade e amor
tenham merecido, ainda que as obras sejam pequenas. Queira Deus, irmãs e filhas minhas, que todas possamos nos ver sempre no lugar onde sempre o louvemos, e Ele me conceda a graça de que eu mesma faça um pouco daquilo que vos ensino, pelos méritos de seu Filho, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Eu vos escrevo com bastante confusão de minha parte, e assim vos peço, em nome do próprio Senhor, que não vos esqueceis desta pobre miserável em vossas orações. Conclusão. Jesus hominum salvator. Jesus, Salvador dos homens. Embora tenha começado a escrever isto que aqui vai com a contradição de que falei no princípio, depois de concluído, trouxe-me muito contentamento e dou por bem empregado o trabalho que, confesso, ter sido bem pouco. Considerando a enorme clausura e as poucas ocasiões de entretenimento que tendes, minhas irmãs, e sem casas suficientes como convém em alguns dos vossos mosteiros, parece que vos servirá de consolo deleitar-vos neste castelo interior, pois sem licença das superioras podereis entrar e passear nele a qualquer hora. É verdade que por vossas próprias forças não conseguireis entrar em todas as moradas, por maiores que vos pareçam, se o próprio senhor do castelo não vos introduzir nelas. Por isto vos aconselho que não insistais caso encontrardes alguma resistência, porque consigo o estareis aborrecendo de maneira que nunca vos deixe entrar nelas. Ele é muito amigo da humildade. Se vos achardes indignas de entrar até mesmo nas terceiras moradas, mais depressa conquistareis sua vontade para que chegueis às quintas, e de tal maneira podereis dali servi-lo, continuando a ir muitas vezes a elas, que ele haverá de as fazer ingressar na própria morada que reservou para si, de onde não deverão sair mais, a não ser se fordes chamadas pela priora, cuja vontade este grande Senhor quer que vós cumprais tanto quanto a sua própria. E, mesmo que permaneçais muito tempo fora dela por obediência, sempre quando retornardes, encontrareis a porta aberta. Uma vez acostumadas a vos alegrardes neste castelo, encontrareis descanso em todas as coisas, ainda que sejam muito penosas, pois estareis movidas pela esperança de retornar a ele, que já ninguém nos pode tirar. Embora não se trate aqui de mais do que 7 moradas, em cada uma delas existem muitas, por baixo, no alto e dos lados, com lindos jardins e fontes, e coisas tão deleitosas que desejareis vos desfazer em louvores ao grande Deus que o criou à sua imagem e semelhança. Se achardes algo de bom na ordem que segui para vos falar sobre ele, crede verdadeiramente que quem o disse foi Sua Majestade, a fim de nos dar contentamento. E o que achardes de ruim é dito por mim. Por meu enorme desejo de vos ajudar de alguma forma a servir este meu Deus e Senhor, peço-vos que, em meu nome, a cada vez que lerdes isto, louveis muito a Sua Majestade,
e lhe pedi também o crescimento de sua igreja e que conceda luz aos luteranos. E para mim, que perdoe meus pecados e me tire do purgatório, pois que lá estarei, pela misericórdia de Deus, quando vos derem este escrito para ler, se os letrados que o examinarem julgarem que pode ser lido. E se contiver algum erro, será porque não consegui compreender melhor. E em tudo me sujeito ao que professa a Santa Igreja Católica Romana, em cuja fé vivo, protesto e prometo viver e morrer. Seja Deus, nosso Senhor, para sempre louvado e bendito. Amém e amém. Acabou-se de escrever no mosteiro de São José de Ávila, no ano de 1577, véspera de Santo André, pela glória de Deus, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém.